Queridos, caiu mais uma vez, eu acho que a internet está falando sobre Feliz Natal e está caindo. Então, mas vamos dar continuidade, é a terceira parte dessa continuidade que nós estamos falando. Então, eu estava falando que a gente vai compreendendo as coisas que são reveladas e que Deus já está revelando, entendendo ela pela fé e não pela razão. E aqueles que estavam com os oráculos de Deus, vamos dizer, eles estavam lá com o Antigo Testamento, hoje nós temos a Bíblia, tem muitos hoje que têm a Bíblia, estão esperando Jesus Cristo. Mas tem muitos também que estão esperando Jesus Cristo sem ter a Bíblia. Tem uma folha da Bíblia só que está escrito assim, Jesus virá. E o que é interessante, aqueles que estavam interpretando as Escrituras e não discernindo o momento da vinda do Senhor, como Simeão pegou a criancinha e falou, já vi o Salvador, que tinha o Espírito Santo. Não eram todos que tinham. Veja como é interessante. Toda a humanidade agora está sabendo que já foi informado que Jesus virá. Como a gente vai vendo o rei Herodes, os sacerdotes, os levitas, os escribas, os religiosos daquela época que tinham os oráculos de Deus, que deveriam ser os primeiros a falar, é o tempo, é o nascimento do Messias, e lá, não. Agora nós estamos chegando num tempo em que esses que têm os oráculos de Deus, que deveriam estar assim, não estão esperando. Nem têm o Espírito Santo. Eles estão vivendo o contexto da religiosidade. E por divina revelação, veja, a gente vai perceber que foram revelados até para os magos, que não votaram para Herodes. E eles tinham só uma folha. Muitos desigrejados hoje só têm uma folha. Jesus virá. E eles pautam sua vida de uma maneira tal que Cristo se torna vivo neles. Enquanto os que têm os oráculos estão discutindo doutrinas, dogmas, tradições religiosas. E agora, na segunda vinda de Cristo, está profetizado. Difícil alguém não entender que é isso. E o que está proliferando? Está proliferando uma realidade profética que Jesus falou. Vai aparecer a iniquidade. O mistério da iniquidade já existe. Ele começou com alguns dentro da igreja, e ele vai se manifestar no fim dos tempos. E ele está falando que é o anticristo, é um manifesto de modo tal que a iniquidade crescerá, porque o pecado não existe, mas os religiosos estão cheios de iniquidade. Por isso que vai encontrar muitos falando, nós não profetizamos, falamos em teu nome, e não fizemos milagres em teu nome. Ele falou, não, vocês afastam de mim, porque eu não vos conheço, eu não tenho comunhão com vocês. Vocês que praticam iniquidade. Então Jesus pergunta, haverá fé quando eu voltar? A iniquidade vai crescer, a Bíblia afirma. A individualidade, a pessoa vão viver para si. Eles vão ser amantes de si mesmo, diz o Espírito Santo. Esfriará o amor de quase todos. E por que fará isso? Ele falou, porque a iniquidade vai proliferar. Se o homem no seu mundo paralelo, queridos, estou fechando agora o nosso pensamento. Esse mundo paralelo, inclusive dentro do contexto religioso, por não buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça do reino, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse amor esfriando vai predominar a iniquidade. E o que o mal precisa? Que aumente essa iniquidade, o individualismo e esse mundo virtual que as pessoas estão entrando cada vez mais, embora seja muito bom para a comunicação, resolve muitas coisas, mas também está distanciando e levando o homem para um contexto de alienação. Nunca apareceu tantas pessoas vivendo o seu mundinho utópico. Então o homem, para querer sair dessa condição que ele se encontra, por não ter Jesus, está no mundo chamado distópico. Então eles vão criar um outro mundo para ver se esse homem fica feliz, mesmo vivendo fora dessa realidade, que é o que nós chamamos de o metaverso, que é esse mundo que vem, que vai ser o final de tudo, que nem dinheiro vai existir, porque vai ser tudo virtual. E o NTF, você vai comprar com esse dinheiro, você vai comprar gravuras, quadros, carros, mas que na realidade vão estar de que jeito? Virtual. Virtual. Você já viu dinheiro virtual? Vai ser isso no final. Não vai ter dinheiro papel, não vai ter dinheiro cartão, não, vai ser virtual. E o NTF significa que vai ter uma autenticidade, o token, que é uma autenticidade, só que é o cara que comprou é que tem. Mas você vai trabalhar muito, como eu disse,
para usar o dinheiro para comprar o quê? O virtual. Então a gente vai perceber que um futuro mundo espiritual já vai deixar de existir e vai aparecer um virtual de alienação. Você já ouviu falar do metaverso, queridos? Eu quero encerrar agora. Se você não ouviu, cada vez mais vai aparecer esse contexto. Alguns lugares já mudou, já não se chama mais assim assado, chama-se meta. Porque só está faltando esse universo que está criado e muitos já estão pagando para que esse mundo seja criado. Essa palavra metaverso, só para encerrar e deixar alguma coisa a mais, ela apareceu do inglês metaverse, que Neil Stephenson, em 1992, escreveu um livro de ficção científica chamado Snow Crash. O metaverso se refere a um futuro de um mundo, de um universo criado com uma mistura de realidade natural, realidade ampliada e realidade virtual, usando hardware, software e óculos. Óculos para visualizar e entrar e vivenciar esse mundo da tecnologia, que facilita a vida, ninguém discute isso, mas cria e potencializa indivíduos que se têm condições de autoafirmação e que recebem as informações e que gera neles fake news, pensamentos totalmente fora da realidade. E eles não vivem mais o espiritual, eles acabam vivendo o virtual. E cada qual vai viver o personagem que quiser, se torna um avatar. Ah, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Então vai mudar todo um conceito, porque cada um vai ver como bem entende. Então vão ter N formas de você viver a sua vida, com as suas fantasias, com as suas ilusões, a sua alienação do verdadeiro sentido real do reino de Deus. Vai viver o mundo. Então esse reino construído por Deus está deixando cada vez mais de existir. E o que é mais interessante, o homem já tem a sua vida globalizada. E ela está cada vez mais alienada e vai usar desse mundo futuro, visível, para escapar de uma realidade distópica. Só essa palavra distópica, tópico local diz mal, está falando que realmente esse homem já não está num lugar que ele está bem. E agora ele vai ficar um pouco pior, porque eles vão colocar ele mais alienado do que ele se encontra da presença do que ele foi formado para fazer com que Deus apareça através deles. Então, abrir os olhos do cego que Jesus fez, muitos não estão querendo ter esses olhos abertos. E está vindo agora algo que vai deixar eles cada vez mais ainda presos, mais ainda cativos, mais ainda cegos e mais ainda oprimidos. O que está crescendo cada vez mais, as opressões, as ansiedades. E para que isso? Para ganhar muito, para comprar essa tecnologia, para poder entrar nesse mundo, nesse verso. O metaverso não é a realidade virtual como muitos pensam. A realidade virtual nós já estamos vivendo. Embora tenha, mas é a tecnologia da informação de imagem que engana o cérebro e te faz ingressar num mundo de fantasia e metamorfose, querido. Meta, um final de uma forma que você não é. Enquanto Paulo fala, entrega os corpos como um sacrifício vivo para não se conformar com o mundo, essa metamorfose vai fazer você se conformar e ser quem você quiser dentro desse mundo. O recurso é um óculos só. Você compra esse óculos, paga caro por esse óculos, paga caro para se manter nesse mundo virtual, vive esse mundo virtual, paga um absurdo para você viver esse mundo, e esse dinheiro que você compra, que é igual um mamão que eu acabei de ler aqui, você não pode servir a dois senhores, você começa a servir esse mundo virtual, e que as pessoas vão se enriquecendo, e as pessoas vão ficando escravas cada vez mais desse mundo virtual, que é o metaverso que está vindo e que vai continuar. Então, o NFT é o dinheiro. O que é o NFT? Chama-se Non-Fungible Token. O token é aquilo que você tem como uma senha, que é só tua. Ninguém, cada hora muda nos bancos. Já tem o token. Não vai fundir, ninguém pode forjar. Você comprou, é teu. Então vai usar o que isso daí? Vai usar a moeda virtual, a criptomoeda, vai chamar o Bitcoin e põe Sabe, eu estava vendo quantas moedas tem virtuais. Já são centenas. É como se fosse dólar, libra, dinheiro, cruzeiro, ien. Põe o que você quiser, põe o nome que você quiser. Conforme o lugar que você encontra, na plataforma que você entra,
E aí você já está vendo que está surgindo mais como chama, que é o Flix, lá como chama, Matrix. Tem mais um Matrix. Aí saiu agora o Matrix Ressurreição. Meu Deus do céu. O Matrix Ressurreição está aí, daqui um pouquinho você vai assistir ele no cinema. Matrix Ressurreição. Aí você entra nesse mundo que as pessoas estão criando, reais, que para eles é nada mais é do que um virtual real que não existe, está fora do propósito. Então, veja bem. E o que significa o NTF? Significa uma marca exclusiva de originalidade que ninguém pega. Então você compra um quadro e o quadro fica onde? Na tua casa? Não, fica lá. Fica onde? Lá no virtual. E a hora que você quiser vender, você vende virtual e pega dinheiro virtual. E você é um rico agora virtual. E Deus? Aí você fala, é meu. Aí você morre. O que você leva? O que você dará em troca da tua alma? Antigamente era um celeiro cheio de grãos. O que você dará em troca da tua alma? Que virtual você vai dar? Criptomoeda? Eu comprei. Eu adquiri. Eu trabalhei como um escravo. E Deus quer libertar e o homem continua cada vez mais se escravizando. O metaverso é a meta final, queridos. É a meta final para a vinda de Jesus. É a meta final que os homens estão construindo. Vai sumir o dinheiro, vai sumir a religião, vai sumir tudo. Vai existir um mundo meta. O fim. E você precisa de um óculos, viu? Você tem que comprar óculos também. Isso não é uma novidade, queridos. Sabe desde quando? Acabei de falar para vocês e vou repetir. Começou com Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, em que o mal mexeu numa coisa que o homem não entende. Entre você ter uma informação e receber o pensamento, precisa de imagem. Por isso que você vê, as pessoas falam assim, imagine. Tem a música do Bito, fala, imagina um mundo em paz, sem guerra, sem dor, sem sofrimento. Mas imagina um mundo sem isso, mas também sem Deus. E Deus veio nesse mundo para ressignificar e o homem quer continuar imaginando para sair de um mundo que ele está chamado distópico, que a própria patologia diz que distopia significa uma coisa que é mal. Irmão, está entendendo? Por isso que eu pedi para vocês lerem isso. E a pergunta que eu termino é fazendo assim para os irmãos, para mim, para você, para todos nós. Como nós estamos vendo o mundo natural sobre o mundo sobrenatural como Deus construiu? Ou nós estamos vendo a inversão extraordinária do mundo natural em que nós nos apegamos e tornamos um Deus extraordinário que nós nos devotamos e criamos um Deus para nós? Ou pegamos Jesus, voltamos para esse mundo que é o sentido sobrenatural, e expressamos a alegria de viver nesse mundo e restaurar ele na nossa vida agora e depois plenamente, vivendo agora e depois eternamente. É isso que Jesus veio trazer. Isso é o sentido do Natal. Jesus não veio só para acabar com o mal, destruir o mal, tirar do cativeiro, né? Ele veio nos fazer enxergar de novo o reino de Deus. Eis que é chegado o reino de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e nós não vamos fugir dessa realidade. Esse mundo que está vindo, que é chamado metaverso, que é o futuro mundo que está vindo, você sabe, nós já estamos vivenciando, desde o Pokémon, Matrix e tudo mais, nós vamos vivendo isso, até que o homem se aliene totalmente e perde exatamente a capacidade da imaginação, queridos. Imaginação. De maneira tal que a revelação de Deus, para que haja entendimento não pela razão, mas o entendimento pela fé. O entendimento pela fé vai te libertar, porque haverá revelação do que Deus quer. E Cristo virá. E nós vamos prestar conta, em nome de Cristo Jesus, de tudo que nós fizemos. Deus nos amou de tal maneira que nós não temos o entendimento para compreender. Mas Ele revelou para que a gente não pudesse ter mistérios a respeito da fé, porque Ele revelou o que nós precisávamos. Não só para entender o amor de Deus, mas para compreender e dar à nossa vida expressão desse amor para que os outros possam ver Deus através de nós. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e que a gente possa, domingo que vem, continuar aqui falando com os irmãos. Em nome de Jesus.